Bom dia, queridos. Quero convidar você a estudar comigo mais um trecho, aqui de Provérbios. A gente tem meditado nesse livro, de Provérbios. E aqui a gente tem agora Provérbios capítulo 4, versos 1 a 12. Essas são instruções de um pai para um filho. Mas talvez você possa entender essas instruções como o próprio Pai Celeste, te orientando a seguir esses passos. Alguns filhos não gostam, quando eles ouvem falar quando um pai começa a dizer assim, quando eu era criança, mas esses filhos poderiam aprender muito se prestassem atenção àquilo que seus pais querem dizer, Seu pai aprendeu com a sabedoria do pai dele, e agora ele está tentando passar para a próxima geração. Essa é a maneira básica pela qual Deus ordenou que isso acontecesse, A verdade de Deus fosse preservada. É assim que a palavra de Deus instrui, que o pai deve instruir a criança no caminho em que deve andar. Então, aqueles filhos, que tiveram o privilégio de ter pais e avós fiéis a Deus, deveriam dar graças ao Senhor por essa rica herança, que nós recebemos. E ao invés de ficar zombando, ou menosprezando aquilo que o pai tentou ensinar ao longo da vida. Mas talvez você seja como eu, e seu pai não tenha sido um exemplo de sabedoria espiritual para você. Ainda assim, nós temos um Pai Celeste que nos instrui no caminho em que nós devemos andar. Então, o provérbio de hoje pode ser entendido assim. Versículo 1 diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O primeiro ponto aqui, o que eu fiz ao longo desses 12 versículos que nós vamos ler, é ressaltar esse chamado, ressaltar o chamado que o salmo faz, que o provérbio faz, e também a consequência disso. Nesse caso aqui, à medida em que eu ouço e estou atento à instrução do meu Pai Celeste, eu então adquiro discernimento, essa habilidade de interpretar a vida, as coisas da vida, essa sabedoria em tomar decisões corretas, Então, é um chamado aí para que a gente ouça a instrução e que a gente fique atento a isso. Versículo 2. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Essa boa doutrina, esse bom ensino aqui é fundamental para que haja a sabedoria. Não adianta eu me encher de conhecimento, mas que não é bom. Isso não vai me trazer uma sabedoria para a vida. Não existe sabedoria, então, além daquela que está ligada à boa doutrina. Esse deve ser o ponto central de toda a instrução. O apóstolo Paulo, quando está instruindo Timóteo, que ficaria no ministério ali, no lugar dele, ele diz em 1 Timóteo 4, versículo 13, até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A boa instrução, A boa doutrina traz sabedoria, traz salvação. Depois, no versículo 3 e 4, nós lemos assim: Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração,
obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Então aqui é uma menção, né, de Salomão e Betseba Davi e Betseba, né, falando com Salomão. E a instrução aqui é apegue-se, né, e obedeça. Então, aproxime-se, dê valor e obedeça os meus mandamentos e você terá vida. A gente sabe, né, que é uma menção aqui de Davi e Salomão, né? Tem aquele versículo de 2 Samuel 12, 24, onde nós lemos que Davi consolou Betseba, deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o texto diz que o Senhor o amou. Então, Salomão, agora escrevendo a respeito dessa herança transmitida pelo seu pai, a sabedoria, né? A partir dessas palavras de Davi para a vida de Salomão. Versículo 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Então, procure obter. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Então, essa expressão aqui, né? Procure obter a sabedoria, sugere a comprar a sabedoria. Porque a palavra hebraica aqui carrega essa ideia de uma transação comercial. Então, querer conhecer a verdade de Deus e obedecer a ela tem um preço a ser pago para que isso aconteça. Então, compre a verdade e não abra mão dela, né? É o que vai dizer mais para frente, em Provérbios 23, 23, né? Salomão repete essa ideia, né? De procure obter. Pague o preço para que você cresça em sabedoria. Nossos pais, eles podem nos ensinar, mas somente nós podemos receber a palavra no nosso coração. Só nós é que vamos poder apreciá-la e pagar o preço para obedecê-la. Estou dizendo mais uma vez nossos pais ou nosso Pai Celeste, não é? Mesmo que a palavra esteja à nossa disposição, recebê-la, dar valor para essa palavra, precisa partir de nós, uma decisão nossa, né? Encarar as palavras do Senhor e pagar o preço para obedecê-la. Depois, do versículo 6, né? Não abandone a sabedoria, ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Mais uma vez, nós temos uma exortação com uma recompensa, não é? Não abandone e ela vai te proteger. Pensa como isso é verdade nas nossas vidas, né? À medida em que eu dou passos sábios, seja ele em qual área for, não é? Se eu dou passos sábios na área da minha saúde, a minha saúde vai ficar protegida. Se eu dirijo sabiamente, eu corro menos risco, né, de sofrer um acidente no trânsito. Se eu uso sabiamente as minhas finanças, isso me protege de entrar em dívida, de ficar devedor e sofrer as consequências disso, não é? Então, não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você, né? O autor aqui personificando a sabedoria como uma mãe que cuida de um filho, né? Interessante a ideia aqui. Depois, versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter a sabedoria, use tudo que você possui para adquirir o entendimento. Não é? Essa ideia de você valorizar a ponto de você pegar tudo que você possui e investir em ter mais sabedoria. Versículo 8. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a, né, a ideia de trazê-la para perto de você, e ela o honrará. Você será uma pessoa de respeito. Então essas duas palavras, né? Ela o exaltará e se você abraçar, ela vai te trazer respeito.
Quanto mais o homem estima a sabedoria, mais a sabedoria o exalta. Essa é o ensino aqui, né, de Salomão para nós. Depois, no versículo 9. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará um presente, uma coroa de esplendor. Salomão tinha falado sobre isso em Provérbios 3, 22, dizendo que a sabedoria traria vida para a gente e seria como um enfeite para nós, né? Para o nosso pescoço, lá em Provérbios 3, 23. Aqui é um enfeite para a cabeça. A ideia é que a sabedoria coloca esse enfeite aparente em nossas vidas e que quem está ao nosso redor consegue perceber a beleza da sabedoria. Não é gostoso quando você está com alguém ou quando você está numa situação e você vê alguém agindo sabiamente, né? Quando você percebe que se fosse você no lugar da pessoa, não teria agido de maneira tão sábia. Isso não enfeita a vida daquela pessoa. É isso que o texto aqui está querendo, está ensinando para nós, né? Na medida em que eu andar com sabedoria, que eu me apegar a ela, então ela vai se tornar algo aparente na minha vida para outras pessoas. Depois, versículo 10. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Então, ouvindo a instrução do Pai, do nosso Pai Celeste, nós teremos vida longa, é a promessa aqui. E verso 11, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. E aí no 12, assim, quando você por elas seguir, por essas veredas retas, não encontrará obstáculos, quando correr não tropeçará. Essa palavra aqui, né, não encontrará obstáculos, não significa que você vai realizar qualquer coisa que vier na sua cabeça, né? Na revista atualizada, né, o texto diz, não se embaraçarão os seus pés, significa que os seus passos não serão impedidos, mas no sentido de que você vai saber por onde andar, né, que passos dar para cumprir os planos que Deus tem para a sua vida. Então, assim, quando você, por elas seguir, por essas veredas que você recebeu instrução, você não vai encontrar obstáculos. Você vai saber para onde ir e assim agradar, né, agradar o nosso Deus. Quando uma pessoa ela recebe a verdade de Deus no coração, o Senhor renova a sua mente e ela permite que você pense com sabedoria. Esse é o processo, no processo da salvação, né? O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Isso nos ajuda a tomar decisões corretas no nosso dia a dia e conhecer a direção que Deus quer para nós. Tem aquele versículo de Romanos 12, 2, que diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o processo de adquirir sabedoria e depois, como consequência, experimentar aquela que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. O Pai Celeste, na sua providência amorosa, é quem nos guia e quem nos prepara o caminho. O rei Davi, lá em Salmo, capítulo 16, verso 11, diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Então, queridos, que nosso dia seja marcado por essa realidade, uma busca pela sabedoria, essa presença de Deus em nossa vida, para que a gente desfrute também dos benefícios que o Senhor nos promete quando nós caminhamos por esses caminhos de sabedoria. Amém? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus essa manhã, nosso dia, nossa semana, resto de semana, né? E que assim seja em nossas vidas.
Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esses provérbios de Salomão que nos exortam a viver vidas mais sábias, Pai. Queremos colocar nossas vidas em tuas mãos, clamar, Senhor, por sua ajuda nessa busca por sabedoria, clamar, Senhor, por disposição para pagar esse preço, para gastarmos, investirmos tudo que temos para adquirir essa sabedoria, como diz o texto de hoje. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas, para a honra e glória do seu nome e também para o nosso benefício, para vivermos a vida que o Senhor planejou para todos nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês, um bom dia na presença do Senhor, uma boa semana, que Deus os abençoe. Nos vemos no sábado, mutirão, às 9h30 lá na igreja. 9 horas na igreja. Um abraço para todos.